o Senhor tem uma palavra para falar conosco nessa manhã. Que bênção, né? Adoramos o Senhor, preparamos o nosso coração, a terra do nosso coração, e agora o Senhor vai falar com você. Coloque a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor, eu estou aqui nessa manhã. Não sei nem o que vai acontecer, mas eu entrego as minhas preocupações, o meu coração. Fala comigo. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Amém? Coloquei o título dessa palavra: O Senhor é quem supre todas as minhas necessidades. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. O verso 1 fala assim: O Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Leia esse versículo, por favor. Vamos lá mais uma vez. 1, 2, 3. O Senhor. Quem está declarando isso aí é o salmista Davi. E ele parece fazer uma declaração convicta de alguém que está realmente suprido, de alguém que realmente está num lugar onde ele está sendo suprido em todas as necessidades. E falando em necessidades, quem é que tem necessidades? Viver é passar por necessidades, sim ou não? Faz parte da vida. Nós temos necessidades materiais, emocionais e espirituais. Talvez você esteja suprido emocionalmente, você esteja bem com você mesmo. Talvez você esteja bem espiritualmente falando, mas talvez você esteja passando por necessidade material. E Deus quer te suprir. Talvez você está bem financeiramente, suprido materialmente, mas emocionalmente você precisa de suprimento da parte do Senhor. O Senhor vai te suprir. E se você precisa de ser suprido na área espiritual, o Senhor também vai te suprir. Porque Ele é o meu, nada me faltará. Não vai me faltar por quê? Por um motivo. Porque Ele é meu pastor. Ele não é o pastor da igreja A, B, C ou D. Ele é também. Ele é o guarda de Israel. Mas isso é uma relação pessoal. Porque Ele é meu, eu o tenho. E porque eu o tenho, Ele também me tem. Amém? Eu quero trazer essa palavra com o objetivo de ensinar um caminho. E eu preciso também aprender. Qual é esse caminho que nós podemos andar nele e ser suprido por esse pastor? Jeremias 2,13 fala assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. 2 males o povo deixou. O manancial de águas vivas. Quem quer o manancial de águas vivas? Você quer que a tua sede seja saciada? Fala amém. Todos nós precisamos. Só Ele pode saciar a nossa sede. Através de Jeremias, Deus estava falando para esse profeta: fala para o meu povo que somente eu consigo saciar a sede dele. Só eu consigo saciar a sede do meu povo. Não troque o manancial de águas vivas por cisternas rotas. Porque quando você vai na cisterna, você precisa de paz. Ela não sustém nada. Quando você vai nessa cisterna, você precisa de esperança. Ela não consegue te suprir porque ela está rota. Mas o Senhor é o manancial de águas vivas. É aquele que diz: se você vem a mim, eu vou te dar a água da vida, e do seu interior vai fluir esse rio. Amém? Como é importante termos esse manancial. Aqui na Flórida, o verão, ele é quente. Imagina você passar por esse verão com pouca água. Você já passou por essa situação, não?
Ele é o manancial. Essa é uma fonte que jorra de dia, de noite, de manhã, de tarde. É só você chegar e falar: Pai, eu estou aqui porque eu tenho sede. Eu vim beber das tuas águas. A cisterna que eu construí, me perdoa porque ela rompeu. Ela não retém aquilo que eu preciso. Somente o Senhor pode reter. Somente o Senhor pode me suprir naquilo que eu preciso. E Ele quer fazer isso conosco nessa manhã, porque Ele é o nosso pastor. Amém? Ele é a fonte de tudo o que nós precisamos. Sabe aquela resposta que você precisa? Talvez Deus pode até usar o advogado, mas o cartão de crédito talvez não resolve. Ele cria outra cisterna rota, que não retém a água que Deus derrama sobre as nossas vidas. Ele é o suprimento que eu e você precisamos. Ele é a resposta de todas as coisas que nós precisamos. Sabe para quem você precisa perguntar a resposta que você precisa ouvir? Para o teu pastor. Talvez se você perguntar para mim, eu não vou ter a resposta para te dar, porque sou homem igual a você. E dependo dele como você precisa depender. Mas ele é o teu pastor, ele é o pastor supremo, ele é o nosso pastor. Ele tem resposta, ele tem suprimento, ele tem direção, ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que ele é o meu pastor. E porque ele é o meu pastor, eu também sou ovelha dele. Eu quero ler os Salmos 23. Prepare aí, você vai estar recebendo no telão. Você conhece o Salmo 23 decorado? Hoje nós vamos, em nome de Jesus, conhecê-lo revelado aos nossos corações. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor. Leia comigo. O Senhor é o meu pastor. Declare isso. Nada me faltará. Fale mais uma vez. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos. Leva-me para junto de águas. Fala com força, de descanso. Refrigera a minha. Guia-me pelas veredas por amor. Ainda que eu ande por um vale de sombra, não temerei. Por quê? O teu bordão, glória a Deus, preparas, unges, e o cálice, bondade, certamente, todos os dias da minha vida. Se essa é uma oração sua, dê uma salva de palmas ao teu Senhor. Glória a Deus. Porque Ele é o meu pastor, eu tenho todos os suprimentos que eu preciso. Porque Ele é o meu pastor, ainda que eu passe por momentos difíceis, eu tenho a convicção que eu não estou sozinho. Existe uma vara que me dá direção e o cajado que me consola e me faz passar por esse momento. Porque às vezes nós achamos que a vida é somente luta, é somente dificuldade, mas o meu pastor está falando que há pastos verdejantes. O meu pastor está falando que há águas de descanso. O meu pastor está falando que existe um lugar onde a minha alma, ela é refrigerada. Eu sou renovado. E há um lugar onde Ele me conduz pelas veredas da sua própria justiça. E porque Ele é o meu pastor, eu posso dizer: bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E uma coisa eu sei: eu quero viver neste lugar até que o meu pastor volte para me buscar, para me arrebatar, para Ele me pastorear o resto dos nossos dias juntos. Esse é o pastor do Salmo 23. É um salmo muito conhecido, e por ser muito conhecido, às vezes ele é mal interpretado, ele é mal aplicado. Nós vamos aplicar ele hoje, pela graça do Senhor, de uma maneira que isso venha suprir as nossas necessidades. Uma coisa que é necessário entender: quem é quem nesse processo. Ele é o pastor. Eu e você, nós somos o quê? Ovelhas.
O salmista Davi fala assim, em 1 Samuel 17:34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso, e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, eu o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Esse Davi, ele traz o exemplo de vida dele para explicar um pouco quem é o nosso pastor. O nosso pastor foi aquele que nos resgatou, quando todos nós, como ovelhas, estávamos desgarrados pelos nossos próprios caminhos. O pastor de Israel veio atrás, nos resgatou, nos chamou, nos tirou da mão desse leão, nos tirou das garras desse urso e falou: tu és meu, a partir de hoje tu é ovelha do meu pasto. Esse é o teu pastor, esse é aquele que morreu naquela cruz por você, para te dar vida e para te dar vida em abundância. Isso é independente das circunstâncias, isso é independente dos tempos que nós estamos vivendo. Esse pastor continua ungindo a cabeça de todos com óleo santo, continua fazendo o cálice transbordar com o vinho novo. Esse é o nosso pastor. Você talvez esteja falando assim: eu quero entender muito bem esse papel. Então, para você entender esse papel, se ele é o pastor, eu preciso entender que eu sou ovelha. E aqui ninguém escapa, todos nós somos ovelhas desse pastor. 1 Coríntios 15:10 fala assim, o apóstolo Paulo: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida e ela não se tornou em vão. Fala: pela graça de Deus eu sou o que sou. E Deus assim te criou, nesse estilão seu, né? Com pouco cabelo, com muito cabelo, alto, baixo, tal. Desse jeito você foi planejado. E quando o apóstolo Paulo, ele fala isso, ele fala assim: eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o que sou. Não quero ser igual ao apóstolo Pedro, não quero ser igual ao apóstolo Tiago. Eu sou o que sou, porque assim Deus me criou, porque assim Deus me fez, porque assim Deus me vê como ovelha dele. Amém? João 10:4 fala assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a sua voz. Existem duas maneiras que nós precisamos entender como a ovelha segue o pastor. A primeira, porque conhece o pastor. A ovelha se relaciona com o pastor. Ela fala e ouve o pastor. E quando o pastor ouve, e quando o pastor fala, ela ouve e segue porque reconhece a voz do seu pastor. Isso é algo conquistado na caminhada. Isso é um processo que todos nós precisamos aprender. Como nos relacionar com esse nosso pastor. A ovelha, ela é suprida pelo seu bom pastor. A ovelha, quando o pastor ele traz a ovelha no final do dia e coloca ela novamente no aprisco, antes de trazê-la de volta, lá naquele aprisco tem comida, tem bebida, tem abrigo, tem tudo o que ela precisa para passar a noite. Lá no deserto faz muito frio, não sei se você sabe. Então ele precisa preparar tudo isso. Quando a ovelha chega de volta no aprisco, ela está abrigada. E ela está abrigada porque ela sabe e confia naquele pastor. Porque não foi a primeira vez que o pastor preparou todo o suprimento que ela precisava. Eu quero dizer que o Senhor continua sendo o mesmo. Qual é o suprimento que você precisa? O que você precisa nessa manhã desse teu pastor? Ele vai suprir você. Porém, é muito necessário, é muito importante nós conhecermos quem é o pastor. Você conhece o teu pastor? Você conhece o teu pastor? Eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando o teu pastor, o pastor de Israel. Você o conhece? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Certa situação, Jesus, preocupado com isso, perguntou para os discípulos: vocês conhecem o pastor de vocês? Olha, tem uns que falam que ele é o profeta, Jeremias,
Elias, tal, e vocês? Vocês conhecem o pastor de vocês? Eu conheço o meu pastor? Aí Pedro fala assim, tu és o pastor enviado da parte de Deus para ser o meu pastor. Jesus falou assim, certa resposta, Pedro. Anda nessa direção e você vai ver o que irá acontecer sobre a sua vida. Queria chamar um vídeo agora, por favor. Quero apresentar o nosso pastor. A Bíblia diz, o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Aleluia. Pastor em hebraico significa Ra, é responsável de apacentar, de cuidar, pastorear, conduzir, proteger, até com a própria vida. Hebreus 7,3 fala assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, de vida, mas sendo feito semelhante a Filho de Deus, permanece sacerdote
para sempre. Filipenses 2:10, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse 1:8 diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o teu Deus. Porque Ele é o meu Senhor, porque eu conheço quem Ele é, ou porque eu estou aprendendo a conhecê-lo, nada me faltará, nada me faltará. Porém, há um entendimento muitas vezes equivocado nesse nada me faltará. É necessário entender que Ele é o quê? Ele é pastor e Senhor, e eu sou ovelha e servo. Fala assim, Ele é pastor e Senhor. Eu sou ovelha e sou servo. Ele não é servo e eu sou Senhor. Mas muitas vezes nós invertemos esse processo. Se quer suprimento para a tua vida, fala amém. Mantenha Ele no papel de Senhor da tua vida. E você seja servo, seja ovelha. Jamais irá faltar suprimento sobre a sua vida. Porque muitas vezes nós planejamos os nossos sonhos e vamos até Jesus para Ele patrocinar os nossos sonhos. E Ele ser o avalista dos nossos sonhos. Porque se não der certo, quem paga a conta é quem? O avalista. Esse não é Jesus. Faça os teus sonhos e apresente para Ele, o Senhor da vida, e espere a resposta dEle. Essa resposta é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Salmos 23:1, na NLTH fala assim, The Lord is my shepherd, I have all that I need. Muitas vezes nós falamos assim esses salmos, viu? Escreve a lápis e sou eu que estou falando. The Lord is my shepherd. I have all that I want. Tudo que eu quero, o meu pastor vai me suprir. O que é need? Need. Fala alto. Need é necessidade. Ele fala, o salmista está falando assim, o meu pastor, eu tenho tudo nele. Ele supre todas as minhas necessidades. Meu desejo é um agrado que Ele faz comigo, quando Ele assim entender. Amém? O Senhor é meu pastor, Ele nunca me faltou. Não me falta agora e jamais me faltará. Vou repetir, o Senhor, Ele é meu pastor. Até agora, Ele nunca me faltou. Não me faltará. E continuará sendo fiel sobre minha vida. Porque Ele é imutável. Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Mas se fala assim, eu não tenho tudo o que eu preciso. Na realidade é porque você não precisa ainda. Porque aquilo que você precisar, Ele vai te suprir. Porque muitas vezes nós aceleramos o processo. Ele nos dá de acordo com a nossa necessidade. Fala assim, Ele me dá de acordo com a minha necessidade. Amém? Romanos 8:31. A conclusão, pois, chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá, juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas, juntamente com Cristo. Esse é o nosso bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é pastor, mas primeiro Ele é Senhor. Ele só pode ser pastor de quem primeiro Ele é Senhor. Nós estamos falando do Salmo 23. O Salmo anterior é o quê? 22. Primeiro versículo do Salmo 22 fala assim, Davi falando, Deus meu, por que você me abandonou ou me desamparou? Quem falou isso lá na cruz? O Senhor, para ser pastor, primeiro Ele precisa ser Senhor. Com muito amor eu falo isso para mim e para você. Porque o pastoreio é consequência do senhorio. Eu me submeto ao pastor porque eu primeiro me submeto ao senhorio dele. Ele é supremo. Ele é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Amém? Queria chamar o louvor, estou encerrando.
E porque Ele é o meu pastor, porque eu entendo quem é quem. Ele é pastor e eu sou ovelha. Porque eu aprendo a conhecê-lo diariamente e constantemente, eu tenho todas as minhas necessidades supridas. Mas onde é que eu supro as minhas necessidades? Aí eu volto lá para Jeremias 2,13. Ele é o manancial da vida. É nele que a minha sede é saciada. É nele que eu tenho suprimento para a minha vida. É nele que eu consigo fazer com que a minha alma seja restaurada. Nós vivemos um momento hoje de tanta informação, de tanta ciência que chega até nós, mas talvez essa seja a geração mais almática que nós vivemos. Tudo é um negócio complicado. Nós nos tornamos sensíveis demais. Uma geração que muitas vezes tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, como age, como procede, porque ouve muitas vozes e troca a fonte de Deus, o manancial de Deus, e começa a cavar cisternas rotas, onde quando a água é colocada, não retém. Quando o vinho é derramado, não sustenta, porque ela foi rachada. Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra. Tudo aquilo que eu e você precisamos vem da onde? Do alto. E por que vem do alto? Porque sobre ele não há sombra, nem variação, não há dúvida. Quando eu me aproximo desse pastor, se eu ainda não tenho aquilo que eu preciso, eu não tenho dúvida, ao seu tempo, ele vai me suprir, porque é nele que eu tenho todas as minhas necessidades supridas, sejam elas emocionais, sejam elas materiais, seja espiritual, seja o que for, ele é o supridor da minha vida. Romanos 11:33 fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é o supridor da tua vida. Nele, todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Busquemos o reino, busquemos o pastor, e todas as outras coisas, todas as necessidades serão supridas pelo próprio pastor, no nome de Jesus. Seja ela na área da saúde. Se você está aqui, ou alguém que está nos escutando, nesse momento passa por um vale de saúde, que precisa de saúde física, o bom pastor se chama Jeová Rafá, aquele que provê a cura. Se você precisa de saúde emocional, ele é aquele que coloca em ordem as nossas emoções, porque ele tem interesse nisso. Você é o templo do Espírito Santo. O Senhor é meu pastor, ele nunca me faltou, nem me falta agora e jamais me faltará. Repete depois de mim, por favor. O Senhor é meu pastor, ele nunca me faltou, não me falta agora, jamais me faltará. Eu lembro que quando nosso irmão Edinho, naquele vale que ele passou, e ele ficou 7 dias em coma. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, como agir nessa situação. E ele colocou esse salmo no meu coração. Todo dia eu abria a Bíblia no Salmo 23, ia visitá-lo. Falava, meu amigo, estou aqui para falar algo que o Senhor me enviou para dizer para você.
Ele te diz nessa manhã, Ele é o teu pastor. Não vai te faltar nada. É a vida que você precisa, Ele vai vir ao teu encontro. Tem mais, Ele vai te dar o alimento que você precisa. Vai saciar a tua sede. Vai refrigerar a tua alma. E vai te conduzir pelas veredas da justiça dEle. Somos justos em Cristo Jesus. E ainda que ninguém está isento de passar por vales, mas eu quero que você guarde algo no teu coração. O teu pastor nunca te deixará sozinho. Ainda que você não veja, Ele está lá, te conduzindo e te dando direção. Ele prepara uma mesa de reconciliação, você com Ele e você com os teus inimigos, porque na presença do Senhor há reconciliação. E quando essa reconciliação acontece, talvez você está precisando de reconciliação, eu preciso, o teu cálice transborda de vinho novo. Aí você pode dizer, realmente, bondade e misericórdia tem me acompanhado todos os dias da minha vida. E eu quero habitar na presença desse bom pastor, até Ele voltar. O salmista Davi fala assim, Salmos 37, 25, talvez você não tenha esse versículo. Fui moço, e agora sou velho. Está aí, desculpe. Porém, jamais vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 127, 2b fala assim, pois é Deus quem dá sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Deus, Ele quer nos dar descanso. Deus, Ele quer nos dar descanso no meio das adversidades. E eu parafraseei o Salmos 23 falando assim, nada me faltará porque Ele é o meu pastor. Porque Ele é o meu pastor, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei assentado à sua mesa, desfrutando da sua presença. A minha cabeça é ungida com óleo santo. Ele faz o meu cálice transbordar de vinho novo. E é nesse lugar que eu recebo um abraço dele, do meu pastor e do meu Senhor, dizendo, eu sou o teu pastor, e você estará comigo todos os dias da minha vida. Essa é a palavra que o teu pastor nessa manhã fala contigo e fala comigo. Ele te ama, Ele quer te abraçar e quer renovar as nossas vidas. Abaixa sua cabeça, eu quero orar por você. E em seguida nós iremos adorar. Se você quiser se colocar de pé também pode, fique à vontade. Senhor, nós liberamos essa tua palavra, Senhor. E ela é poderosa. Ela é poderosa porque existe algo que é profético, Senhor, sobre ela. Onde ela coloca os papéis em ordem. Onde nós reconhecemos o senhorio do nosso pastor. E também nos posicionamos como ovelhas e servos dele. No nome de Jesus, é neste lugar que nós temos as nossas necessidades supridas. Porque eu entendo isso, nada me faltará. E eu quero abençoar a vida da tua igreja. Quero pedir que o bom pastor esteja indo ao encontro a cada necessidade, a cada situação. Talvez nesse dia haja necessidade de salvação. O bom pastor está neste lugar, de braços abertos, para nos receber como nosso Salvador. No nome de Jesus, aqueles que estão em casa da mesma forma, eu quero pedir, ó Deus, que essa palavra entre no coração, e que essa unção que veio sobre a cabeça de Davi, e o tornou um pastor, e o tornou um rei e sacerdote naquela nação, ela venha sobre nós, para que no nome de Jesus nós também nos tornamos reis,
desse tempo, sacerdotes reais, numa nação que é santa, povo separado e escolhido de Cristo, para anunciar, para pastorear e para declarar o evangelho do reino de Deus, na autoridade que há no nome de Jesus. Que o Senhor derrame a unção, Senhor, pastoral neste lugar, uma unção que vem do trono da tua graça, uma unção que nos ensine, Senhor, a como pastorear, a como ser pastoreados. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos essa unção sobre a tua igreja, nós liberamos essa unção sobre, ó Deus, essa nova geração, na autoridade que há no nome de Jesus. Que o Senhor levante nessa geração pastores, ó Deus, segundo o coração de Deus, como assim foi Davi, na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que a colheita, a seara está pronta, porém falta aqueles que querem ser os pastores, aqueles que querem colher essa colheita. No nome de Jesus, que essa palavra entre no coração, no nosso coração, no coração dos nossos irmãos. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós abençoamos a tua igreja, para a glória do teu santo nome.